parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amada igreja do Senhor, há muitos anos eu não volto nessa região, morei 4 anos em Criciúma, Deus me levou de volta para minha terra, porque quando a gente anda no calendário de Deus, a ré não pode dizer não, né? E eu vi no calendário dele, já reclamaram tanto comigo, mas veio tão rápido. Para começar, quando eu marquei a passagem, só tinha 3 passagens no dia que eu vim, e 3 passagens, 5h15 da manhã eu estou voando. E depois eu tenho que fazer o que Deus manda e pronto. Vou discutir com ele, para quê? Às vezes a gente discute e perde a bênção no meio do caminho, irmãos. Entenderam, igreja? Por que, Senhor? Para que, Senhor? Para de fazer pergunta que feito criança pirracenta. Vai lá, meu servo. Amém, Jesus. Volta, meu servo. Amém, Jesus. É assim que Deus faz. Vocês já imaginaram se Abraão falasse, por que eu tenho que subir um monte Moriá para matar o meu filho Isaque? Por que, Senhor? Ele não perguntou. Não pergunte os porquês de Deus. Apenas obedeça. Existe um hino que Deus usou uma jovem para cantar no domingo e ela estava profetizando para mim, a irmã Aline, uma mulher de fé, move o coração de Deus. Eu aprendi a obedecer a Deus desde o dia que nasci, desde o ventre da minha mãe. Meu pai era pastor da roça, sabe? Aquele pastor que anda a cavalinho mesmo. Hoje o pastor tem carrão. Naquela época não tinha nada. Amém? E a gente tem que esquecer o ter para receber o ser. E se você vive preocupado com o ter, você nunca vai ser. Fizeram a leitura do que eu falei? É assim que Deus age. Esquece, eu tenho, eu quero, eu vou, eu faço, eu fico, faz coisa nenhuma. Ele é tudo em nós. Irmãos, vocês vão pensar assim, essa mulher vai pregar para mulheres. Não vou não, vou pregar para a igreja, porque eu tenho uma obrigação, um compromisso de ser boca de Deus onde eu vou. Deus me disse, quando Ele me mandou vir aqui, eu já sou aposentada, funcionária do Estado, aposentada, e conversando com a pastora Heloísa, nós oramos, e ela disse, você sabe o que você vem aqui? Sei. Então eu vou dizer para vocês, o que Deus falou comigo. Primeiro, Ele disse, tu vai lá no sul destampar bueiros. Aqui tem um monte de bueiro tampado. No primeiro dia de reunião de mulheres, que a célula de mulheres começou na minha casa, quando eu vim para cá. E não foi tão possível juntar todas que conviveram comigo. Nós destampamos alguns bueiros lá, né, irmã Aline? Depois eu fui, olha, irmãos, eu não parei nem um dia. Eu durmo muito pouco, tá? Essas olheiras aqui têm um nome. Falta de cama. Tem problema não, porque Deus me chama de madrugada, eu vou conversar com Ele. Se Ele quer me contar segredo, eu não vou querer ouvir? Boba quem não quer. Vamos abrir as nossas Bíblias. A segunda coisa que Deus falou comigo. Tu vais passar por todos os lugares onde pisou o teu irmão. Eu sou o número 6 de uma turma de 7. Ele era mais velho que eu, meu companheirinho, meu protetor. Ele me protegia de não apanhar da outra mais velha que eu. Bate nela para tu ver, era mais ou menos isso. Sabe, coisa de irmão mesmo, né? E a nossa vida é uma resposta de oração do homem de Deus, que foi o meu pai.
que Deus usou um vaso e disse, um dia nós estávamos na oração, né, pastora Heloísa? Deus usou um vaso e falou assim, para o pastor Ulisses, a tua vida é resposta de oração do meu servo, que tinha 7 filhos, e pediu, eu quero um filho médico, eu quero 2 filhos pastores, e eu quero minhas filhas professoras. Pois é, e aí? E Deus respondeu. Meu pai já subiu em 2002, e Deus levou primeiro os pastores lá de casa. Por certo, ele tinha algum trabalho para ele continuar fazendo lá em cima, né? Porque os 2 tinham vozes magníficas. Os 2 pastores já estão junto com meu pai e minha mãe lá em cima. Eu estou aqui por ainda. Depois Deus falou, além de destampar bueiros e percorrer os lugares onde meu irmão pisou, porque o meu pai, ele tinha um ministério apostólico, ele foi pastor na roça, que ele ia ali abrir um trabalho, ia colar, abrir outro trabalho, ia colar. E assim Deus fez com o pastor Ulisses nessa região. Entendeu? Deus cumpre. Existe uma aliança de Deus na vida de cada um de vocês, que a aliança não se quebra. Você tem que ter muita coragem de quebrar a tua aliança com Deus. Você é corajoso ou é covarde? Não quero que me responda. E como eu não discuto com o pai, ele pegou e disse assim, mas tu vais pregar no encontro de mulheres. E aí Deus providenciou isso. As mulheres que conviveram comigo. E eu fui ministrar com uma grande amiga. Fui ministrar com ela. E fui na igreja lá na Estação Cocal, porque muitas vezes eu passava o fim de semana na casa do irmão Heitor e da irmã Lula. Meu irmão me levava lá no sábado, eu voltava no domingo. Porque durante um tempo eu fiquei sem trabalho, só à disposição do Senhor aqui nessa região. E nos últimos 2 anos eu dirigi a Casa das Meninas, a Casa de Proteção de Meninas, que era da Assembleia de Deus. Vocês estão vendo alguma placa aqui? Eu sou de origem batista, mas eu não tenho placa. Quem tem rótulo é Guaraná e eu não sou. Amém? E você não é. E eu fui trabalhar com eles. Olha, ali Deus fez uma obra muito grande na vida daquelas meninas. No final da mensagem que Deus me deu, vocês vão entender porque que eu estou falando nesse trabalho que eu fiz ali. Eu chorava com aquelas crianças. Eu fazia curativo naquelas crianças, mas eu nunca fui enfermeira. Eu pegava piolho daquelas crianças. Mas quando eu entreguei a obra, eu devolvi 10 crianças para famílias substitutas. E viajei de Santa Catarina, Rio de Janeiro, chorando por causa das minhas crianças. Era uma casa só de meninas. Tinha uma que dizia, tia, você me leva com você? Mas eu não podia levar ninguém. Eu vou discutir com ele, por quê? Voltei. Irmãos, e Deus falou para mim assim, tu vai numa igreja de uma mulher que tem um cabelo marrom. Eu falei assim, mas quem é essa mulher? Aí eu liguei para a pastora Heloísa, ela tem um cabelo assim meio marrom. Aí ela falou assim, bom, quem tem um cabelo assim, mais ou menos assim, é a pastora Nazaré. Não sei, não me lembro, porque são quase 20 anos que eu não volto aqui. Pois é, ela mesmo. E ela disse, sou eu mesmo. E glória a Deus porque eu estou aqui, diante do Senhor. Eu vou cantar só um pedacinho de uma música, que eu escuto muito essa música no YouTube. Tu me levantas para alcançar montanhas. Tu me levantas para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Tu me levantas, mais que possa alcançar. Tu me levantas
levantas para alcançar montanhas. Tu me levantas para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os teus ombros. Tu me levantas, mais que eu possa alcançar. Eu continuo cantando e você levanta o teu braço, mais que você possa alcançar. Tu me levantas para alcançar montanhas. Tu me levantas para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Tu me levantas, mais que eu possa alcançar. Você já se sentiu assim nas mãos dele? Além do que você possa alcançar. É desse jeito que ele quer fazer com a tua vida. Hoje, ele vai te levantar. Hoje, ele vai destampar um bueiro que tem dentro da sua memória. Amém, igreja? Isaías 32. Atento àquilo que Deus quer falar. Sempre. A partir do versículo 9. A palavra que Deus me deu foi tempo de crise. Todo dia tem crise. Todo dia você lê. Todo dia você escuta. Tem crise? Tem. Na terra tem crise. No céu não tem crise. Tem crise aqui, lá não. Então nós temos que começar a andar aqui como se nós já estivéssemos lá, porque nós não somos deste mundo, porque também ele não era. Amém, igreja? Vamos ler a partir do versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com pano de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. A palavra bem-aventurados é um superlativo no hebraico, significa
muito mais do que feliz. Você quer ser? Então vamos àquilo que Deus tem falado. No versículo 9 e 10, fala sobre tempo de fome. E existem alguns tipos de fome que talvez você não conheça. Eu não estou falando fome de angu com feijão, não. Eu quero primeiro falar da fome espiritual. Essa fome espiritual está fazendo o homem correr de um lado para o outro e às vezes busca coisas que não vão acrescentar nada ao seu coração. Nada. As pessoas têm tanta fome, estão tão inquietas e elas entram em lugar errado, debaixo de cobertura errada. Porque Deus criou o homem para ter uma ligação com Ele, mas ele não sabe a que Deus buscar. Ele não sabe a quem recorrer. Então ele fica perdido, andando em círculos, igualzinho o povo de Israel e nós também. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós ficamos murmurando, nós andamos em círculos. É tão ruim. Você está num lugar que você não conhece, entra numa rua, sai na outra, mas eu já passei nesse lugar. Aí você entra na rua, sai na outra, mas eu já passei nesse lugar. E você não sabe para onde ir. As pessoas estão assim, espiritualmente perdidas. E esse versículo 9 e 10 fala desse tempo de fome. Nós estamos a 3 minutos só no relógio de Deus. Só isso. Mas tem gente que não quer subir com Ele. Tem gente que está tão enraizada nessa terra. Gente, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você não tem raízes nessa terra. As suas raízes estão em Deus. Saia desse contexto de dor, de sofrimento. Suas raízes estão nele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Existe um outro tipo de fome, que é a fome material. Eu quero, eu preciso de 3 mil, eu preciso de 10 mil, eu preciso de 5 mil, eu preciso de não sei quanto. E é tanto mil, que a gente fica perdido com tanto zero, não fica? É zero demais para a minha cabeça. Porque, sendo filha de pastor, com 7 bocas dentro de casa para comer, algumas vezes eu vi minha mãe sentada, parada na cadeira orando, e eu não entendia muito, porque eu era pequena. Senhor, o que eu vou dar para meus filhos comer hoje? Quem já morou na roça sabe. Mas nunca faltou o pão sobre a nossa mesa, por causa de um homem que resolveu obedecer à voz de Deus. O meu pai, ele era agricultor, ele lá no meio da enxada, ele ouviu a voz de Deus, ele largou tudo e foi se preparar para a obra. O meu avô disse assim, está fugindo da enxada. Mas ele foi. E muitas vezes as pessoas não entendem. Quando eu vim morar em Criciúma, eu era funcionária pública, e eu vim para cá com 2 filhos, e o Senhor um dia usou uma irmã da minha igreja e disse assim, por que ainda não fez as malas? E na minha família, na minha casa, o povo lá, assim, bem tradicional, é maluca, é doidinha. Saí do Rio de Janeiro para ir lá para o sul com 2 filhos, sozinha. E daí? Eu falei assim, depois a gente conversa. Eu não podia discutir com ninguém. Eu tinha recebido uma ordem. O Senhor disse, vai tampar as brechas. E eu vim. Irmãos, obedecer dói. Que digam aí, vocês que tiveram papai e mamãe que usaram a varinha de goiaba. Obedecer dói. A vara de Deus dói, mas tem óleo. Amém, igreja?
Ninguém gosta de apanhar, eu também não gostava de apanhar. Eu só me lembro de ter apanhado meu pai uma vez. Mas minha mãe adorava dar beliscão. E aí? Mas quem não corrige o seu filho vai chorar mais tarde. Aí as leis do nosso país falam, não pode isso, não pode aquilo. Durante 2 anos eu fui diretora adjunta de uma escola no Rio. Irmãos, eu trabalhei, talvez você já tenha ouvido falar na cidade de Belfor Roxo, que durante muito tempo foi considerada a capital do crime da América Latina. Lá tanto tem bandido como miliciano. E eu trabalhava numa escola de periferia, e eu tinha aluno bandido. E aí? A vara dói. Fustiga teu filho com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Agora, eu nunca bati nos meus filhos com a mão. Mão é instrumento de carinho. Eu tinha uma varinha tão bonitinha de goiaba. Passava o canivetinho nela, lustrava, orava e ungia. E eu tinha uma cinta que meu pai me deu de presente, e ainda botei o nome dela de Jaqueline. Alguém está querendo a Jaqueline aí? Todo mundo quieto. Irmãos, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai te dizer, o teu filho vai te dizer, se você encostar a mão em mim, eu vou dar parte de você. E eu tive que fazer reunião com quase 500 pais e dizer para eles, porque eu tive que destrinchar um estatuto que foi escrito para esses homens que eu acho que não sabem criar filho. E dizer para eles assim, se alguém vier perguntar a você alguma coisa, manda conversar com a professora Janilce, ou com o meu diretor geral, porque eu que tive que mostrar a cara a tapa. E por que, professora? Pergunta assim, quem pode corrigir meu filho? Eu ou a polícia? E eu ensinei isso para eles. Ensinei isso para os pais. Quem pode bater no meu filho? Eu ou a polícia? Quem tem mais autoridade para corrigir um filho? Você ou a polícia? Irmãos, está tudo errado. Nós estamos em tempo de crise porque nós estamos vivendo debaixo de leis feitas por homens que não conhecem o Deus verdadeiro. Homens que não conhecem o que é uma família. Irmãos, vou contar um segredinho que vocês já sabem. O diabo, ele gosta de imitar tudo que Deus faz, né? Só que tem 2 coisas que ele nunca pôde fazer. O diabo não pode gerar. Porque Deus deu essa capacitação ao homem. Porque o homem gera, a mulher concebe e gestaciona e dá à luz. Isso foi dado pelo Pai Eterno a este ser que foi determinado como o maior selo da criação de Deus. E o diabo não vai parir nunca na vida dele. Ele tenta pegar os filhos de Deus para dizer que é dele. Só que Deus nos chama de filho, o diabo chama o povo de cavalo. E aí, fica como? Irmãos, eu trabalhei nessa escola lá em Belfor Roxo, e eu tinha problemas. Eu recebia ameaças de morte, mas estou viva até aqui. Quem disse que ia me matar já morreu faz tempo. Ele disse, ele chegou com um taco de beisebol na porta da sala. Esse menino era ex-aluno nosso. E para complicar a minha vida, tinha o nome de Adão. Eu aguento esse Adão? Professora, deixa eu entrar aí. Novo, 17, 18 anos. Não, na minha sala você não entra, não. Não, tem que falar com aquele camarada. Você não vai entrar, não. Por quê? Porque aqui nessa sala a autoridade sou eu. Quem disse isso? A lei. Eu tive que brigar com o inspetor da escola, porque ele estava deixando qualquer um entrar. E aí, ele deu a volta, estava contando isso ontem.
do outro lado, na janela, e olhou para mim: ei, tia! Leram? Aí eu olhei para ele, aí as crianças: tia, ô professora, ele está fazendo ameaça para a senhora. Ah, é? Aí eu falei assim para ele: se você puder. Eu falei: se você puder. Irmãos, você não precisa amaldiçoar ninguém. Você precisa ter a autoridade do Senhor Jesus. Porque aquele que está em Cristo, o maligno não lhes toca. Amém? Você está nele. Você tem o selo dele. Você tem a marca dele. E não foi pouco sangue que ele derramou por você. E agora eu vou mexer nos bueiros. Mas eu vou falar de outra coisa primeiro. Tá bom, Jesus, eu obedeço. Sabe, fome física, onde eu moro, é próximo ao cemitério. E algumas vezes, quando eu estou saindo para viajar, eu já vi muitas vezes aqueles mendigos de rua passar na porta do cemitério, pegar aqueles despachos de pipoca de comida do capeta para comer. Porque o povo passa fome. Essa é a vergonha do nosso país. Em Cascadura, um rapaz chegar na igreja, louquinho, porque ele catava as cachaças do despacho. E começou a beber, tudo que era consagrado ao demônio. E deu muito trabalho. Irmãos, nessa região aqui, que de repente você acha que é tudo calmo, tudo bem, existem muitas coisas veladas. Você sabe o que aqui está velado? É que está escondido com o véu. Igreja, dobra o joelho, busca o Senhor, pergunta, Senhor, o que precisa ser revelado a nós? E vai para a guerra. Você, guerreiro dessa última hora, desse último tempo, Deus te coloca de pé como soldado em prontidão para guerrear. Para buscar, nem que seja na porta do inferno, uma alma para povoar o céu. Irmãos, nós estamos no final, não dá mais tempo. Não dá muito tempo para ficar discutindo isso, aquilo, outro. Não dá tempo, irmão.
Nós não temos muito tempo. Senhor, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Não dá tempo. Aí você fica fazendo um monte de projeto na tua vida. Viva os projetos de Deus. Rebalachuri canto de la marraci de crovas. Rebalachuri de la mar. Deus vivo, mas existem também a fome emocional, porque tem pessoas que têm feridas tão grandes, mas elas têm medo de tirar a casquinha, vocês sabiam? Que às vezes você tem que tirar aquela casquinha de ferida para ela sarar? Pois é, mas você vai me desculpar. Hoje eu vou destapar o bueiro. Eu vou tirar a casquinha, porque Deus está mandando. Amém? Mesmo se sangrar amanhã, ela não vai mais existir. Ou depois dessa mensagem, ela não vai mais existir. No versículo 11, 13, fala sobre tempo de deserto. Do versículo 11 ao 13. Tempo de deserto. E aqui fala sobre ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco os lombos. Isso é humilhação. Tem gente aqui passando por humilhação no trabalho, na vizinhança, no meio da família, está vestido de saco, está doendo, né, meu irmão? Pois é. Deus te fez para ser vitorioso, mas você está de saco, enrolado no saco, passando no deserto. Sobre
a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. É horrível andar, caminhar no meio de espinhos. Eu não sei como é que está seu emprego. Que aquele chefe chato. Ele tem o vizinho que vira a cara para você. Aquele teu parente que te chama de todos os nomes que ele já decorou do dicionário do diabo. Tem problema não, deixa ele chamar. Porque a maldição sem causa não encontra pouso. Ele pode chamar de todos os nomes, não bate boca com o diabo, tá? Diabo a gente expulsa. A gente não discute com ele. Em tempo de deserto, a primeira coisa que falta é água. Não é isso? E se falta água, falta a palavra. E se falta comida, também falta a palavra. Então eu preciso de palavra, palavra, palavra. Mas olha, vou falar uma coisinha para vocês agora.
Não estão ouvindo? Não. Eu tenho uma voz que eu sei onde eu vou. Olha, eu abro o Facebook, eu falei, meu Deus, eu não posso corrigir porque não me dá uma vontade. Gente, o povo não sabe nem escrever. Você sabia que no dicionário tem um lugar que te ensina a fazer uma palavra, como você coloca ela resumida? Abreviatura. O dicionário ensina abreviatura. Aí entra na linguagem da internet, que não quer dizer nada com nada. Aí quem lê do outro lado, porque você mandou a mensagem, não entende nada que você lê. Aí eu falo, Jesus, o que eu faço? Algumas pessoas, amigas minhas, eu tenho chegado assim, faça o favor de corrigir seus erros. Você estudou para quê? Eu vou dizer por quê, irmãos, tem que falar. Eu convivi numa escola, basicamente, que só tinha espíritas. E para eles o cristão era burro, tapado, ignorante. Mas a minha Bíblia diz que o cristão tem a mente de Cristo. E eu não posso negar Jesus nem na palavra que eu escrevo. Entenderam? Não preciso desenhar. Irmãos, essa visão do mundo lá fora é burro, está na igreja, foi feita uma lavagem cerebral, ele não tem nada naquela cabeça. E eu tive que confrontar dois professores amigos meus, porque eu disse para ele assim, você ensina matemática, física e química, porque ele começou a falar da Bíblia assim, mas você não conhece esse livro. Isso aqui você não estuda igual você faz uma continha. Isso aqui você não lê igual você faz um cálculo de química. Você não pode ensinar coisa nenhuma e nem ler do jeito que você lê um jornal lá do seu time. Isso aqui só se lê, só se entende com a luz do Espírito Santo de Deus. Pastora, começa a brigar com os jovens da sua igreja para eles aprenderem a ler, tá? Porque o cristão que não lê não vai pregar a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E como é que eu vou ouvir se eu não li? E como é que eu vou lembrar se eu não li? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo me faz lembrar. E quando tu vai pregar a palavra para alguém, aí eu não sei qual o endereço daquele versículo assim, Deus fala, vai em tal lugar assim e abre. Eu não posso rasgar o que está escrito aqui. O Espírito Santo me faz lembrar. Irmãos, existe muita fome sobre a terra. Fome da palavra. Fome, fome, fome. Mas nesses versículos, do versículo 11 ao 13, também fala sobre falta teto, falta aconchego. Se falta teto, o que falta? Proteção. O teto
simboliza proteção. O aconchego simboliza comunhão. Igreja de pé. Rapidinho. Abraça o irmão que está do seu lado. Não precisa sair do lugar, não. Só quem está do seu lado. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Deus não opera, poder se sentar. Deus não opera onde não há comunhão. Olha, se você está esperando uma bênção, mas você entra na igreja e não consegue olhar para a cara do irmão, sinto muito, mas você vai ficar esperando e se cansar. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um corpo, uma perna andando para um lado, um braço andando para outro, a mão saindo por aqui. Só naquele filmezinho, né, dos Adams, que tem uma mãozinha que anda. Mas na casa de Deus, não. As igrejas estão reumáticas. Irmãos, Davi disse, por causa do meu pecado, envelhecer os meus ossos começam a envelhecer, começa no pecado. Pecado não confessado, pecado não declarado, pecado que não foi perdoado. É desse jeito. Mas você quer ser um cristão reumático? Olha, irmãos, meu pai morreu com 95 anos. Ele perdeu a capacidade de deglutir e de falar. Mas o médico disse, ele está totalmente lúcido. Ele não podia falar conosco. E cada hora era um dos filhos, alguém da família que ficava com ele. E eu falei assim para Deus, Deus, como é que eu faço para tocar no meu pai? Eu fui filha caçula há quase 8 anos e o Senhor falou comigo, canta. Segurei a mão do velhinho ali e comecei a cantar. Jesus é um amigo melhor. Ele estava lúcido. E quando eu parei, ele apertou a minha mão para eu continuar cantando. E eu cantei de novo, parei, ele apertou a minha mão. Eu perguntava, tá bom, pai? Sim. Durante a noite, quando ele faleceu, meu filho mais velho teve um sonho. Só que não quis me contar e foi para o trabalho. E quando eu liguei para o trabalho dele para ele chamar, filho, vem para casa. Já sei, mãe. Ele disse, mãe, eu sonhei que o meu avô, ele estava na cama, mas Deus me mostrou ele sentado numa cama. Nós montamos uma cama de hospital na nossa casa. Ele ficou 3 meses no hospital e só ficou 10 dias em casa. Porque ele sempre declarou, lugar de velho morrer é em casa, no meio da família. E Deus ouviu a oração dele.
E ali, meu filho mais velho tinha o nome do avô. Tinha, não tem? E ele disse, mãe, eu vi meu avô sentado, conversando com um homem de branco, dizendo para ele assim, me leva para junto da dona Alice, que a minha mãe faleceu primeiro que ele. Me leva, mas não deixa meus filhos sofrerem. Meu filho viu e ouviu isso em sonho. E ele só foi me contar depois que ele voltou. E aí, meu filho, o vô não estava deitado na cama lá naqueles aparelhos. Ele estava bonzinho no meu sono, sentado, conversando com um anjo. E aí? Irmãos, o sobrenatural de Deus existe. Você quer isso na tua vida? E ele já está cantando no céu. Ele já está no grande coral. Porque Deus satisfaz o desejo do nosso coração, mas daqueles que o obedecem. Irmãos, precisamos de comunhão. Comunhão na família. Para de olhar torto para o seu parente. Para de viver reclamando o que ele tem e o que você não tem, porque fulano comprou isso. Esquece isso, não vai dar muito tempo mais de comprar, de vender, de trocar nada nessa terra, não, irmãos. Não tem muito tempo mais. É tempo de pregar a palavra e salvar almas. Versículo 14 repete. Vai repetindo, vai falando. Irmãos, quero voltar aqui, olha, onde fala vestir-se de saco. Versículo 14 fala que o palácio será abandonado. Palácio significa governo. Que palácio é o lugar onde moram os reis. A terra está triste. A terra está ferida. Tem muita tristeza e dor. E vestir de saco e cinza é símbolo de tristeza. Sinal de luto, de dor. Mas eu não quero falar só de coisa ruim, não. Eu falar de uma coisa tão boa para vocês que Deus mandou falar. Tempo de reconstruir. Mas para reconstruir, eu penso que eu vou fazer um reparo numa casa, um reboco, não é isso não. Reconstruir é jogar tudo no chão. Aquilo que foi feito na forma do homem. Para começar a fazer na forma de Deus. Deus quer pegar algumas vidas aqui, fazer você virar um escombro. Nessa noite você vai virar um escombro. E em cima desse escombro, prepara-te, povo. Você é barro na mão do oleiro. Deixa ele te quebrar. Deixa ele te fazer de novo. Deixa ele te fazer na forma dele. E viver em obediência, viver na forma de Deus não é fácil. Mas é tão bom obedecer. Porque você ganha a bênção na segunda, na terça, na quarta, na segunda, na sexta, no sábado, no domingo e no mês todo. Vocês sabem que nós estamos em ano de jubileu? Nós estamos em ano de jubileu e nós somos Israel de Deus. Ontem foi o último dia do mês de Nissan. Primeiro mês do calendário judaico.
Começa a agradecer aquilo que Deus vai reconstruir na sua vida. Ele não quer para nós vida de aparência, não, irmãos. Para que eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho uma casa assim, uma roupa assim? Eu saí com a pastora Heloísa, logo no dia que eu cheguei, eu sentei no shopping, nem sei, e ela foi resolver um problema de telefonema, e eu fiquei sentada ali no banco e vendo aquela fila de mulheres passando, para um lado e para o outro, e Deus falando comigo, olha como elas são lindas. Eu falei, tá, Senhor, são mesmo, que as mulheres catarinenses são lindas. Aí o Senhor falou assim, olha dentro delas, tudo oco, tudo vazio. E o Senhor disse, olha a tristeza delas. Irmãos, eu confesso que quase chorei, se não fosse uma filha que eu deixei aqui, que chegou e sentou perto de mim, aí começou a conversar outras coisas. Mas eu comecei a olhar aquelas mulheres desfilando no shopping, né? Onde todo mundo gosta de se arrumar. É o bate pronto, vamos embora. Mas dentro estava oco. Tudo oco. Deus quer encher você. Você é casa de Deus. Você é templo do Altíssimo. E o templo do Altíssimo anda, vive, respira na forma de Deus. Vida de aparência, não mais. Vida de verdade, vida de plenitude, uma vida frutífera, que é que diz no Salmo 1, versículo 3, pois serás como árvore plantada junto a ribeiros. E uma árvore plantada junto a ribeiros, ela dá fruta. E a árvore que não dá fruta, o que a gente manda? O que a Bíblia manda fazer? Lá em João, corta. Irmãos, então eu vou contar um segredo para vocês. Podar dói. Eu sei, já fui podada muitas vezes pelo Senhor. Dói. Choro pra caramba. Mas não faço pirraça, não. Não é desejo dele que você viva desse jeito. O desejo de Deus não é vida de aparência, é vida de plenitude, vida, vida, vida. Porque a Bíblia diz que rios de água viva fluirão dentro de nós. Às vezes a gente quer mostrar tanta coisa para a sociedade, mas Deus quer que a sociedade veja Ele em você. Não eu mostrar a minha roupa, meu calçado, meu penteado. Para com isso. Já era isso. Você está numa outra dimensão. Você está na outra dimensão. Você está na dimensão do Espírito Santo, na dimensão de Deus, na dimensão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é o que está escrito ali. Ou você quer viver em qual dimensão? Irmãos, o processo de reconstrução nas nossas vidas começa com arrependimento, confissão e entrega total e inteira. Eu não posso receber nada de Deus se eu não passar por isso. É uma sequência. Quando não há confissão, nossa carne adoece. Nosso espírito
se abala. Aí você vive na balança, balançando para lá e para cá, pois as brechas ficam abertas para o inimigo agir. Aí você fica, ai, o diabo está com raiva de você, por que você quer que ele goste de você? Precisa disso não, você tem o amor de Jesus. Ai, mas o diabo está com uma fúria comigo, dá glória a Deus. Deixa ele ficar com raiva mesmo, Jesus te ama. Eu já ouvi muito crente dizer isso. Se ele está com raiva de você, é porque você está fazendo a vontade do Pai. Se ele está zangado e querendo te atacar, é porque você está em obediência. Alguém aqui está disposto a aceitar as mudanças oferecidas por Deus? Homens ou mulheres? Você quer ser reconstruído? Você deixa Deus fazer de você um monturo e renovar você como casa de Deus? Irmãos, nós falamos aqui, o diabo tenta torcer tudo aquilo que Deus é em nós. Existem homens e mulheres, jovens, adolescentes, com dores tão profundas dentro de si. E o primeiro lugar onde ele começa a atacar é na família. Mulheres molestadas, homens também molestados, que não são só mulheres molestadas. Sabe por quê? É um jeito que o diabo arranjou de sujar você com a lama dele. Estupro. Tudo isso. Isso começa no meio da família, nem sempre é lá fora. E essa dor, essa casquinha de ferida te incomoda e você não quer lembrar. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, eu quebro tudo e faço novo. O diabo te feriu, te sujou de lama, o Senhor te diz hoje, eu vou lavar, eu vou curar a ferida que você tem aí dentro de você, na sua memória. Na sua memória existe uma ferida feita por Satanás, que Deus quer tirar hoje. Irmãos, quantos casamentos que se acabam, que até os esposos, às vezes, estupram suas esposas. Ou vocês estão espantadas com isso? Isso existe. Eu trabalhei com aconselhamento de mulheres. Uma mulher não pode dizer não. Até o homem pode dizer não. Por que não? Sim, porque a Bíblia diz que tudo é por consentimento mútuo. Ou eu posso rasgar essa página da minha Bíblia? Não posso. Porque a Bíblia fala de submissão em amor. A Bíblia fala de laços de amor. E a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo